Olá, turminha, uma boa noite. Vamos iniciar aí mais uma aula nossa com foco ao concurso para professores do estado do Paraná. Vamos trabalhar mais um item do edital, conhecimentos comuns a todos os componentes curriculares da matriz e para pedagogos. O meu nome é professora Mari Rose Filgueira e hoje nós vamos estar trabalhando o tema a avaliação e a recuperação da aprendizagem, ou seja, vamos aí discutir um pouco sobre todas as modalidades da avaliação, o que os autores dizem a respeito desse tema, que é foco aí das bancas de concursos, e vamos trabalhar também em relação aos instrumentos da avaliação e da recuperação, que faz parte de todo esse processo. Tranquilo? Então vamos lá. No primeiro momento, nós precisamos entender o que é avaliação, o que significa, né? Avaliação educacional. É fato que nós temos aí vários tipos de avaliações, né? E dentro da nossa realidade, nós temos a avaliação interna e a avaliação externa, mas no âmbito geral, o que significa, qual que é o conceito que se tem de avaliação? Vamos lá. É um instrumento que possibilita identificar e analisar o rendimento e as aprendizagens do educando. Então, é um instrumento, a avaliação é um instrumento, e esse instrumento vai possibilitar o quê? Essa identificação e análise aí do rendimento dos nossos educandos, da aprendizagem dos nossos educandos. Ela não se resume, a nossa avaliação não se resume simplesmente à aplicação de testes ou exames. Isso não significa que, né, o professor não possa utilizar testes ou provas em suas avaliações. Pode sim. Não pode ser o único instrumento, não pode ser o instrumento principal. Por isso que os autores colocam que não se resume à aplicação de testes ou exames. E também não se confunde com medida. Por quê? Porque medir, ele é apenas uma pequena parte de todo esse processo avaliativo. Então, ele corresponde, a medida ela vai corresponder à obtenção das informações. Aí vem o questionamento, né? O que fazer depois com essas informações? Qual que é a intencionalidade educativa dessa avaliação? Ainda trabalhando sobre o conceito. A avaliação conduz a uma tomada de decisões, reorienta o educador e os educandos. Por isso que ela não se traduz somente em uma medida, porque depois que eu tenho, né, depois da obtenção desses dados, que vem esses questionamentos. Então essa avaliação ela vai conduzir aí a todo um processo de tomada de decisões por parte do educador e por parte também dos nossos alunos. Permite que os estudantes conheçam seus avanços e suas dificuldades. É um julgamento sobre resultados, comparando, né? Em que sentido? Comparando o que foi obtido e o que se pretende alcançar ainda. Então, nesse sentido de julgamento aí, o que eu tenho, quais dados eu tenho e quais dados eu pretendo alcançar aí com essa avaliação. Está a serviço dos objetivos de ensino, do planejamento e do currículo, ou seja, a avaliação ela está a serviço dos objetivos, ela está a serviço do planejamento e, acima de tudo, está a serviço do currículo. Porque quando eu tenho um plano de ensino, um planejamento, eu preciso avaliar para ver se esse planejamento está condizente ou não. Qual o objetivo eu preciso atingir com esse planejamento? A aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a avaliação feita para esses estudantes, elas têm que estar a serviço aí dos objetivos, do meu planejamento, do meu currículo em geral. Objetiva, né? O objetivo principal é a aprendizagem dos estudantes e leva à reflexão prática do professor, da escola e do próprio sistema de ensino. Então, quando nós trabalhamos conceito de avaliação, nós trabalhamos um conceito geral de avaliação. E essa avaliação ela pode ser tanto interna quanto externa. Por isso que dentro do conceito, né, tem essa ênfase aí que leva à reflexão, não somente da prática do professor, mas também da escola e do próprio sistema de ensino. Vamos lá. Agora, o que dizem os autores, né, os principais autores aí sobre a avaliação e como que as bancas têm cobrado isso em diversos concursos na área da educação? Então, vamos começar com o Libânio, que é um autor muito cobrado e bem conhecido. O que ele coloca aí em relação a esse tema?
A avaliação é uma tarefa complexa, que não se resume à realização de provas e atribuição de notas, como nós colocamos lá nos conceitos, né? Pode acontecer a prova? Pode, né? Essa prova é atribuído um valor? Sim, pode ser atribuído um valor, mas ela não pode se resumir somente a isso, porque senão ela cai na característica de uma avaliação dentro de um sistema mais tradicional. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. Então, a mensuração, ela vai propiciar somente dados. Esses dados, né, de posse desses dados, deve ter aí toda uma apreciação qualitativa por cima para realmente ela atingir aí o objetivo proposto. A avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle. Então, vejam bem, nós temos que prestar muita atenção, porque conforme os autores vão colocando os seus conceitos a respeito da avaliação, pode se confundir no momento da prova com uma avaliação tradicional, porque tem algumas palavrinhas dentro desses conceitos que lembram aí uma educação mais tradicional. Então, de controle do processo, tá? O controle de todo o processo de ensino e de aprendizagem, não é um controle do professor em cima do sistema, em cima da avaliação, né? No sentido de o professor que manda, tá? Não é nesse sentido. Então, o Libânio segue aí com essas ideias, colocando essas funções da avaliação. Então, de repente, cai lá no concurso. As funções da avaliação, segundo Libânio, ele coloca dessa forma aí, que ele cumpre uma função pedagógico-didática, diagnóstica e de controle, em relação às quais se recorre a instrumentos de verificação escolar. Então, essa avaliação, né, fica bem claro que ela acontece através de um instrumento. Quais são os instrumentos, né, da avaliação? Isso a gente vai estar vendo agora, logo em seguida. Ainda de acordo com as ideias de Libânio, as principais características da avaliação escolar, conforme esse autor. Reflete a unidade, objetivos, conteúdos, métodos, que é o que nós já discutimos aí dentro dos conceitos, que a avaliação, ela está a serviço dos objetivos, está a serviço dos conteúdos, está a serviço dos métodos, então ela reflete essa unidade. Possibilita a revisão do plano de ensino, ajuda a desenvolver capacidades e habilidades, então, o aluno, ele, até por meio da avaliação, o professor vai detectar suas falhas, vai reorganizar todo o seu processo educativo e vai, né, possibilitando aí esse desenvolvimento de capacidades e habilidades. Volta-se para a atividade dos alunos, deve ser objetiva, né, não uma avaliação muito confusa, ajuda na percepção do professor, e reflete valores e expectativas do professor em relação aos alunos, né? Então, quais são as expectativas que o professor tem, né, diante daquela avaliação? Então, vamos lá. Seguindo ainda para que dizem os autores. Estamos ainda dentro das concepções de Libânio. Ele ainda traz algumas tarefas de avaliação, né? Então, quando nós estudamos diversos autores, né, que tratam dessa temática, é importante nós nos atentarmos nessas classificações que eles fazem dos conteúdos, porque essas classificações que são aí os temas mais alvo dos concursos. Então, entender o processo, né, de uma forma geral, o que é avaliação, né, quais são os instrumentos, por que é interna, por que é externa, né, entender bem esses conceitos, mas também se atentar aí nas classificações, né, que é a parte que as bancas mais cobram. Então, o Libânio ainda ele traz algumas tarefas da avaliação. Quais são essas tarefas? A verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. Então, são 3 tarefas aí que devem ser observadas durante um processo avaliativo. O que seria verificação? É a coleta de dados. Coleta de dados por meio do quê? Dos instrumentos. Pode ser prova, pode ser exercício, pode ser tarefa, pode ser portfólio. Então, todos os dados coletados por meio dos instrumentos vai estar aí dentro da tarefa da verificação. O que seria a qualificação? Né? A comprovação dos resultados alcançados e, conforme o caso, a atribuição de notas. Lembrando que o nosso sistema educativo, o sistema educativo estadual, ele necessita de atribuição de notas por uma questão burocrática de documentos, né? A nota precisa ir no boletim do aluno, enfim.
tá? Então, a qualificação seria a comprovação desses resultados. E caso precise aí atribuir uma nota, o autor coloca que não tem problemas nenhum. E a última tarefa da avaliação seria a apreciação qualitativa. O que seria essa apreciação qualitativa, né? É a avaliação propriamente dita. Vai se referir ao quê? Qual é o padrão de desempenho esperado para aquela turma, para aquele aluno, né? O que se espera que os alunos retornem com aquela avaliação. Então, essa é a apreciação qualitativa. De posse dessa apreciação qualitativa, o professor vai reorganizar todo o seu processo de ensino aí, de aprendizagem. Aí Libânio coloca ainda que a avaliação tem o objetivo de diagnosticar os resultados dos alunos e do sistema escolar. Então, como nós estamos falando ainda de um âmbito geral a respeito da avaliação, então ele coloca dos alunos, que pode ser uma avaliação interna, ou do sistema escolar, que pode ser uma avaliação externa. Em âmbito quê? Nacional ou regional, visando reorientar a política educacional, a gestão do sistema e das escolas, e ainda a pesquisa, né? Ele complementa ainda com a pesquisa. Muito bem, agora vamos ver quais são as ideias de Lucchesi em cima da avaliação, né? O que Lucchesi expõe aí de importante a respeito dessa temática. Avaliar é o ato de diagnosticar, ó, mais uma vez aparece, né? Tanto Libânio quanto Lucchesi, eles concordam que avaliar, ela serve como um diagnóstico da aprendizagem. Em cima desse diagnóstico, eu faço uma nova avaliação, reoriente o meu trabalho educativo e assim sucessivamente. Uma experiência, tendo em vista reorientá-lo para produzir o melhor resultado possível. Por isso, não é classificatória nem seletiva. Lembrando que uma avaliação, quando ela é classificatória e quando ela é seletiva, ela está mais dentro de uma concepção tradicional de processo de ensino e de aprendizagem. Ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. Então, de repente, as bancas pedem lá como é classificada a avaliação segundo Lucchesi. Ela é diagnóstica e inclusiva. O autor ainda coloca a diferença entre o ato de avaliar e o ato de examinar. O que é esse ato de avaliar para Lucchesi? Ele tem seu foco na construção dos melhores resultados possíveis. Já o ato de examinar está centrado no julgamento de aprovação ou reprovação. Então, o ato de avaliar mais voltado para essa questão de formação do sujeito, né, e o ato de examinar mais como uma forma de julgamento, está aprovado, está reprovado. O Lucchesi ainda acrescenta suas ideias, colocando que a avaliação da aprendizagem é como um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca da construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. E continua classificando, né, esse conceito de avaliação. Então, para Lucchesi, ela deve ser amorosa no sentido de acolhimento, não é de amor. Eu preciso acolher aquele instrumento, eu preciso acolher aquele aluno, eu preciso compreender aquele sujeito no momento da avaliação. Inclusiva, dinâmica e construtiva. Ela inclui, ela traz para dentro. Os exames, pelo contrário, selecionam, né? Excluem, marginalizam. Porque eu vou dar aquela avaliação, não vou reorganizar o meu processo de ensino, então fica dentro daquela concepção. Tirou nota, é aprovado. Não tirou nota, está excluído, reprovado. Enfim, o Lucchesi, ele, né, termina suas ideias, colocando que o ato de avaliar implica em dois processos articulados e indissociáveis, diagnosticar e decidir. Então, eu vou avaliar, eu vou diagnosticar por meio dessa avaliação, e eu preciso decidir o que eu vou fazer com esses dados. Então, são dois processos articulados que são indissociáveis nesse sentido. Já a Jussara Hoffmann, né, ela traz as práticas mediadoras da avaliação. Quais são essas práticas, né, que são mediadoras da nossa avaliação? Relações interpessoais, ação pedagógica reflexiva, interatividade e intersubjetividade, diálogo entre todos os envolvidos no processo.
Isso aqui também é bastante alvo de nossos concursos, porque a Jussara Hoffmann é uma teórica da educação bem conceituada e traz aí essas práticas mediadoras da nossa avaliação. Agora, em relação à legislação, o que a legislação diz, né, nesse sentido de avaliação? Então, vamos lá. Primeiro, segundo a LDB, ela deve ser processual, contínua, cumulativa e sistemática, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e ao longo do processo. Então, vamos bem, vamos lá. Lá na nossa aulinha sobre, né, os documentos curriculares, a legislação educacional, então foi colocado que a Constituição, ela foi um marco aí do nosso processo de gestão democrática. Então, tudo que é anterior à Constituição tem uma concepção mais tradicional de ensino. Então, essa questão da exclusão, né, da avaliação ser excludente, dela ser classificatória, dela se pautar em dados, né, na obtenção de dados para aprovação ou reprovação, isso vem lá de uma concepção tradicional de ensino. Pós-Constituição, a avaliação já entra dentro de todo o processo educativo. Por isso, a LDB enfatiza que ela deve ser processual, contínua, cumulativa e sistemática, e estar trabalhando sempre em relação aos dados qualitativos dessa avaliação. Lá na BNCC fica muito claro, conforme também já coloquei em aulas anteriores, que ela deve ser processual e formativa. Né? O que isso significa? Que a avaliação ela deve acompanhar todo o processo educativo. E não basta acompanhar todo o processo educativo, né? Ela tem que ter um caráter formativo. O professor precisa ter clareza no que ele vai fazer com esses dados, né, após a avaliação. Tanto a LDB, quanto as diretrizes, quanto as BCNs concordam que a avaliação é um processo transversal, não unicamente classificatório, sustentado por dados e relatórios, é um processo dinâmico e, mais uma vez, aí reafirma e consolida o caráter formativo da avaliação. Então, vejam bem, nós tivemos lá uma ideia central, né, do conceito de avaliação e do que dizem alguns autores em relação a essa avaliação. Agora nós vamos entender como avaliar. Como que a gente vai avaliar aí todo esse processo, né, esse processo da avaliação do nosso processo educativo? Então, vamos lá. Primeiro, acompanhar por meio dos instrumentos a aprendizagem do aluno. Então, isso é básico, né? Eu preciso acompanhar por meio dos diferentes instrumentos que eu seleciono para aquela etapa, ou para aquele mês, ou para aquela semana, ou para aquele trimestre, ou para aquele bimestre, quais são os instrumentos que eu vou selecionar para eu acompanhar essa aprendizagem dos alunos. Verificar o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender, ou o que ele precisa aprender ainda. Por isso tem um caráter formativo, porque essa verificação da aprendizagem ela é constante, ela é dinâmica. O aluno é o protagonista do seu processo de ensino e de aprendizagem, é o que nos diz a BNCC. Mas o que isso tem a ver com avaliação? Então, tendo em vista que a BNCC deixa claro que o aluno ele é o protagonista da aprendizagem, isso significa que ele também deve fazer parte da elaboração das avaliações. Ah, Mari, mas o aluno que vai fazer a avaliação? Não, ele vai fazer parte do processo avaliativo, né? Como que o aluno vai fazer parte desse processo? Por meio da autoavaliação, por meio, né, a clareza que o professor deve transparecer aí no momento avaliativo, o aluno precisa saber como ele vai ser avaliado, por que ele está sendo avaliado, quando ele será avaliado. Então, o aluno vai participando aí de todo esse processo. Escolher métodos que contribuam para o desenvolvimento de maneira plena, né? Segundo a nossa Base Nacional Comum Curricular. Por que ela coloca métodos? Porque dentro dos instrumentos, né? Dentro do meu instrumento avaliativo, eu preciso proporcionar diferentes formas do aluno expor a sua aprendizagem. Então, vamos colocar um instrumento comum a todos, né? Que todos ainda utilizam, que são as provas, os testes. Mari, prova e teste não caracteriza a educação tradicional? Caracteriza se for o principal instrumento. Reforço mais uma vez, ela pode sim ser utilizada dentro de uma avaliação formativa, né? Então, eu vou aplicar uma prova para o meu aluno. Eu não posso colocar só questões de Mark X, só questões abertas,
só questões de interpretação, só questões de história em quadrinhos, enfim. Eu preciso escolher dentro dessa prova vários tipos de questões para que o aluno consiga, né, demonstrar a sua aprendizagem e dentro dessa aprendizagem ele ir se desenvolvendo aí da melhor forma possível. A seleção dos conteúdos presentes no plano de ensino devem ser contemplados na avaliação. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Então, todo esse slide aqui, eles vão se complementando entre as ideias. Porque ele coloca a importância da seleção dos conteúdos que tem que estar na avaliação, coloca se o conteúdo é importante no PPC, ele tem que estar na avaliação, e coloca que isso é indissociável das expectativas de aprendizagem, que são ideias retiradas da nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos entender isso aí. Se eu faço um planejamento, se eu organizo o meu planejamento, e dentro do planejamento desse trimestre, eu selecionei uma quantidade X de conteúdos, todos esses conteúdos têm que estar presentes na avaliação. Por quê? Porque se esses conteúdos eles são importantes para entrarem dentro da proposta pedagógica curricular dos diferentes componentes curriculares, isso significa que ele também tem importância para estar na avaliação. Por isso que a avaliação, né, conforme é colocado lá pelos autores, colocado lá nos conceitos, a avaliação ela é indissociável dos conteúdos, do currículo, do planejamento. Porque se eu, no meu planejamento, determinado conteúdo ele é importante, por que eu retiro ele da avaliação? Tá? Então, tem que ser tratado aí com igual importância também dentro da avaliação. A BNCC vem complementando aí. Agora, em relação aos instrumentos, né? O que é importante nós entendermos sobre os instrumentos de avaliação? Coletar dados na avaliação da aprendizagem sem subterfúgios, ou seja, sem aquelas pegadinhas, né? Sem aquelas questões aqueles pretextos para tornar a prova mais difícil, né? Dificultar as questões para o aluno, sem enganos, sem complicações desnecessárias, sem armadilhas. Uma avaliação intencional e bem planejada. Por isso que lá no edital, né, vem a questão da intencionalidade da educação. Qual que é a intencionalidade da avaliação educacional? Ser adequado como recurso de investigação sobre as aprendizagens, possibilitando uma intervenção adequada de reorientação do trabalho pedagógico. E garantir aí, esse instrumento, ele precisa garantir, acima de tudo, um juízo qualitativo, né? Para o professor conseguir reorganizar aí todo o seu processo educativo. O critério, ele é a síntese do conteúdo, estreitamente vinculado à expectativa de aprendizagem e define, de forma clara, os propósitos e a dimensão do que se avalia. Então, vejam bem, o critério, ele é a síntese do conteúdo, mas esse conteúdo tem que estar ligado ao quê? À expectativa de aprendizagem. E o que deve ser definido, né, dentro desse critério, e essa definição tem que ser clara e objetiva. Quais as dimensões que eu vou avaliar? Então, quando eu coloco que o aluno precisa entender quando, por quê e como ele vai ser avaliado, é porque essa clareza na seleção dos instrumentos tem que estar aí dentro desse propósito. Qual é a dimensão que eu vou avaliar? Deve apresentar um enunciado preciso, sem ambiguidades, em linguagem clara e objetiva. E esse enunciado é muito importante, né? O enunciado do meu instrumento, ele é muito importante. Por quê? Vocês vão ver depois em uma outra aula, em um outro momento, dentro lá das nossas avaliações externas, que são aquelas avaliações de larga escala, nós temos os testes, né, de teoria de resposta ao item, por um exemplo, que o enunciado ele é de extrema importância quando se trata, por um exemplo, de um tipo de avaliação como a prova Paraná+. Né? Mas nós vamos tratar bem desse conteúdo aí quando eu for gravar a aula a respeito das avaliações externas, me perdoem. A avaliação requer instrumentos e estratégias que ofereçam desafios, situações, problemas a serem resolvidos. Então, vejam bem, isso tudo vai de encontro também com as ideias da nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, o aluno, para ele ter o pleno exercício da cidadania, para ele estar preparado para o mundo do trabalho, para ele progredir nos seus estudos posteriores,
ele tem que desenvolver essas habilidades aí de situações, problemas presentes no seu cotidiano que ele consiga resolver. Então, a avaliação, ela requer também esses desafios. E essa avaliação, ela tem que ser contextualizada, coerente com o quê? Com as expectativas e os objetivos de aprendizagem. Então, tudo vai se interligando lá. Aquelas competências gerais que o aluno precisa desenvolver durante toda a etapa sua de escolarização dentro da educação básica. Exponham com clareza o que se propõe, permita que o aluno aprenda com o erro, reflita, elabore hipóteses e expresse seu pensamento. Então, tudo isso também faz parte aí do protagonismo citado pela nossa BNCC. Então, vamos lá. Aí nós temos os tipos de avaliação. Quais são os tipos de avaliação? Nós temos a interna e nós temos a externa. Então, quando nós falamos de tipo de avaliação, nós estamos nos referindo à avaliação educacional. Então, nós temos a avaliação educacional. E essa avaliação educacional, que é a avaliação da educação, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. A avaliação interna, ela é chamada de avaliação da aprendizagem. Por isso que o foco dela está na aprendizagem, tá? Então, avaliação interna, denominada de avaliação da aprendizagem. Ela vai acontecer de acordo com o planejamento do professor. A recuperação de estudos está dentro da avaliação interna. No caso do estado do Paraná, quais são as políticas de recuperação de estudo que nós temos? Nós temos o programa Se Liga, é tempo de saber mais. Nós temos o programa Mais Aprendizagem e nós temos o Aluno Monitor, que são programas aí que visam a recuperação, né, dos estudos e da aprendizagem dos nossos estudantes. O que seria a avaliação externa? Uma ideia geral, né? O que seria a avaliação externa? Ela é focada no ensino, por isso que ela é chamada de avaliação do desempenho. Então, enquanto a avaliação interna é chamada de avaliação da aprendizagem, a avaliação externa é chamada de avaliação de desempenho. Então, vamos lá, vamos entender. Temos dois tipos de avaliação, a interna e a externa, correto? A interna é chamada de avaliação educacional e a externa é chamada de avaliação de desempenho. A interna acontece dentro da escola, como o próprio nome diz. Ela é a avaliação dos nossos planejamentos dentro da escola. E a externa, ela tem foco no ensino, então ela vai fazer uma avaliação de desempenho. Qual que é o desempenho dos estudantes para aquela etapa, para aquele ano, né? Para aquela série, enfim, né? Pode ser dentro da educação infantil, pode ser o ensino fundamental, pode ser o ensino médio, pode ser só o 6º ano, pode ser só o 7º ano. Então, ela vai verificar o desempenho dos estudantes. Por isso, ela é chamada aí também de avaliação de larga escala. As avaliações externas, elas vão apresentar dois modelos. Quais são esses modelos? Amostral e censitária. Então, vamos entender isso. A amostral é quando nós pegamos uma determinada parcela que vai representar o meu todo, então vou tirar uma amostra e vou fazer uma avaliação. E a censitária, que é baseada no censo escolar. Quando que nós temos a avaliação externa amostral e quando que nós temos a avaliação censitária? Então, a amostral, o SAEB, ele trabalha com avaliação amostral e censitária lá para avaliar o índice do desenvolvimento da educação básica. Então, o amostral, ele pega lá o 2º ano do ensino fundamental, o 9º ano dos anos finais, e ele realiza lá as provas de ciências da natureza e ciências sociais, tá? Então, ciências humanas e da natureza. Então, ele pega lá uma amostra, só o 2º ano e só o 9º ano, e ele vai ter mais ou menos uma noção aí de como que está os estudantes do ensino fundamental dentro dessas áreas do conhecimento. A censitária é aquela ligada para o IDEB. Então, no Paraná, nós temos a prova Paraná Mais, que é censitária, e nós temos a prova Brasil, né? A prova do SAEB, antiga prova Brasil e prova do SAEB, que ela é censitária, que vai basear no quê? Ela vai pegar os alunos, né? Do 5º ano, a prova do SAEB do 5º ano, do 9º ano e do 3º ano, para realizar as provas de português e matemática. E isso, por que ela se chama censitária?
porque quem vai realizar essa prova são todos os alunos matriculados, declarados no censo, lá no início do ano. Então, esse ano nós temos anos de DEB, né? Quem que vai fazer a prova? Todos os alunos matriculados e que estão contabilizados no censo. Mas, Mário, o nono ano faz 2 provas? Sim, participa. Tanto do amostral, com os cadernos de ciências da natureza e humanas, quanto da censitária, com as provas dos componentes de português e de matemática, ok? Visa aferir habilidades e competências que espera-se que tenham sido ensinadas em certo momento da etapa da escolarização. Então, qual que é o objetivo maior aí da avaliação externa? Ela vai verificar quais são as habilidades, qual o padrão de desempenho dos alunos daquela etapa da escolaridade. Então, o quinto ano, ele vai verificar qual o padrão de desempenho apresentado para os alunos do ensino fundamental, anos iniciais. O nono ano, vai se verificar o desempenho dos estudantes e como se deu a aprendizagem, né? O que o aluno conseguiu aprender nos anos finais do ensino fundamental. E o terceiro ano do ensino médio, né? O que o aluno conseguiu se apropriar aí durante essa etapa do ensino médio. Tranquilo, turminha? Então a gente vai dar uma pausa aí na nossa gravação, para logo nós retornarmos com outra aulinha que trata somente aí das modalidades da avaliação. E logo, logo também estarei gravando os vídeos em cima de questões comentadas a respeito desse conteúdo. Abraço a todos.